Meu cliente recebeu uma intimação policial. Como devo orientá-lo? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente de diversos colegas, amigos, parceiros de trabalho. E sabe o que gera mais curiosidade, mais dúvida desses colegas? Que muitas vezes o cliente deles recebeu essa intimação via WhatsApp. É verdade, via WhatsApp. Depois da pandemia, alguns atos, sejam atos policiais de intimação, notificação, ou até judiciais por meio de oficial de justiça, começaram a ser comuns através desse sistema virtual. A primeira coisa que eu oriento esse meu colega é o seguinte: a gente precisa saber se essa intimação ela é verídica, ela é legítima. E aqui está um detalhe: normalmente é. Normalmente é. Só que a polícia não pede para clicar em link nenhum. Muito cuidado para que não exponha seu cliente a um golpe. Simplesmente, a polícia faz a intimação ou através de uma redação de mensagem de WhatsApp, ou até envia como um documento anexo em PDF essa intimação, com os dados da delegacia, quem é o escrivão responsável, quem é o delegado responsável por aquela investigação, o telefone da delegacia, dia e horário para comparecimento. Então, a primeira coisa que eu sugiro para esse colega é o seguinte: entre em contato com o número da delegacia que consta dessa intimação, ou na mensagem de WhatsApp, se assim for, ou na cartinha que foi colocada na caixa de correio do seu cliente, e veja se coincide mesmo com o telefone da delegacia. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro ponto. O segundo é você confirmar nessa notificação, intimação, se o endereço que consta da delegacia de fato consta no Google. É muito importante isso, é muito interessante que você vá e passe para o seu cliente essas informações básicas. E aí vai algo muito importante para você saber. Primeira coisa, nunca vá com o seu cliente prestar um depoimento se você não sabe o teor da investigação. E não basta o cliente desconfiar do teor da investigação. É preciso que você, colega advogado, tenha certeza de que o depoimento dele é sobre aquele assunto. Agora, eu vou mandar um recadinho muito importante para você. Mente Jurídica, você está gostando do nosso episódio? Aperta lá o botãozinho da notificação para você ficar par das nossas novidades. Vai lá no histórico, veja se tem algum episódio com algum convidado muito especial, com algum tema que te interessa. Curta, compartilhe com algum colega, comente nos dando sugestões sobre temas que a gente possa vir tratar aqui no Conclusos. Vamos caminhar juntos com ética, estratégia e técnica no direito. Agora, vamos voltar lá para o nosso episódio. Você nunca leva um cliente para prestar depoimento se você não sabe o teor da investigação. Por quê, pessoal? É muito, muito ruim quando você pega um cliente, leva ele para prestar depoimento, ele não sabe o que tem contra ele nessa investigação, ele não sabe o que tem de documento nessa investigação, o que pessoas falaram sobre ele, e você, despreparado, simplesmente não tem como orientá-lo, não tem como sugerir que ele fale sobre determinados fatos, porque você, advogado, foi pego de surpresa também. E aí você assina esse depoimento junto com o seu cliente. Isso é péssimo, porque o que foi falado nesse momento no depoimento vai ser levado em consideração até o julgamento da última instância em caso de recurso. Por quê? Porque um juiz, um desembargador ou um ministro, quando for analisar a primeira versão dada pelo cliente na delegacia, ele vai dizer: mas por que esse cliente não falou isso na delegacia naquele momento? E mais, ele estava acompanhado do seu advogado, que poderia ter o orientado melhor. Então é péssimo, eu nunca acompanho um cliente sem antes ter ido na delegacia, ter pegado cópia da investigação, ter mandado essa cópia para o próprio cliente para ele saber o que estão falando contra ele. E aí sim, eu vou acompanhá-lo e assino aquele depoimento atestando que eu estive presente, que ele teve o direito de falar e que ele falou tudo o que ele queria. E que ele também sabia o conteúdo da investigação que pesava contra ele. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, que muitos colegas me indagam, mas o cliente me avisou, a data do depoimento já tinha passado. Pessoal, não tem problema. O que é preciso ser feito é que você, colega, com uma procuração, entre em contato com o escrivão do caso e peça para marcar um novo depoimento. Diga que você tomou conhecimento posteriormente à data já agendada, ou às vezes é comum também o seu cliente ficar sabendo desse depoimento depois da data, principalmente quando essa notificação é deixada na caixinha do correio. O cliente ele descobre essa cartinha, mas a data era no dia anterior, ou a data é no mesmo dia à tarde, ele não tem condições de ir na delegacia. É importantíssimo que não se deixe correr esse ato policial de investigação, de depoimento marcado, sem que seja avisada a autoridade policial que o seu cliente tem interesse em prestar esclarecimentos, tá? A não ser que seja uma estratégia muito bem pensada e desenhada, que o cliente quer manter-se em silêncio. Se for esse o caso, a minha sugestão é peticionar nos autos, informar que o cliente não tem interesse em prestar esclarecimentos, porque ele quer permanecer em silêncio, mas nunca deixar correr o prazo, esse prazo de depoimento, essa data agendada para depoimento, e simplesmente não comunicar à autoridade policial de que se tomou conhecimento do ato, mas que por algum motivo não quer prestar esclarecimentos e quer permanecer em silêncio, usufruindo do seu direito constitucional. Então é importante que você comunique à autoridade policial sobre se o seu cliente quer prestar depoimento e você pede para remarcar a data, ou se o seu cliente não quer prestar depoimento, razão pela qual dispensa-se que seja designada uma nova oitiva. E encerrando agora, concluindo, já que o nome do nosso podcast é Conclusos, eu sugiro que você sempre seja esteja acompanhado do seu cliente e de algum profissional da área criminal, se a sua área, a sua expertise não for criminal, para que a estratégia desenhada na fase de investigação seja a mesma aplicada na fase de instrução criminal, caso o seu cliente seja desenhado. Esse é um dos maiores erros nas instruções criminais e nos processos criminais, de que há uma distorção entre o que é trabalhado e pensado na fase de investigação daquilo que é aplicado na fase judicial. Isso gera um desconforto enorme no juiz e no membro do Ministério Público. Então, se você, colega, não está muito seguro da estratégia criminal, peça o acompanhamento e a orientação de um colega criminalista. Agora, se você, colega, se sente à vontade e consegue desenhar bem uma estratégia para o seu cliente, sempre saiba aquilo que pesa contra ele antes de acompanhá-lo na delegacia, antes de peticionar nos autos com algum documento ou sugerindo ao Ministério Público o arquivamento dessa investigação. Se você gostou desse episódio, comente sobre mais alguma dúvida que você tem de como o advogado deve se portar na fase policial ao acompanhar o seu cliente. Um abraço e até o próximo episódio.